amados, aqui abramos as nossas Bíblias na segunda carta que o apóstolo São Paulo escreveu a Timóteo, e ler um trecho no capítulo 2, segunda a Timóteo, capítulo 2. Nós vamos ler os versos 20 a 22. 2 Timóteo 2, de 20 a 22, diz assim: Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Amém. Meus amados irmãos, lemos aqui um trecho da Bíblia, 2 Timóteo, capítulo 2, os versos 20 a 22. E eu chegava aqui nesse período da tarde, e o companheiro que me antecedia, expondo a palavra de Deus, a primeira coisa que eu ouvi ele falar foi sobre vasos do Senhor. E logo despertou, meu Deus, o Espírito que falou comigo antes de vir para o culto, quando saía de onde estou, é o mesmo Espírito que estava falando aqui. Glórias ao nome do Senhor. Nesta tarde nós queremos falar sobre os vasos. O tema deste encontro, desse congresso, diz que as virgens pegaram a vasilha, encheram e saíram. Para colocar o azeite, tem que ter vasilha, tem que ter vaso. Então nós vamos falar sobre vaso. Meus amados irmãos, o trecho bíblico que nós acabamos de ler, eu creio ser do conhecimento de todos. Interessante que quando a Bíblia fala sobre os homens, de uma maneira geral, quer sejam crentes, quer não sejam crentes, a Bíblia chama eles de vasos. Independente da relação que eles têm para com Deus, a Bíblia chama os homens de vasos. Por exemplo, o descrente, a Bíblia chama ele de vaso. Mas que tipo de vaso? Vasos da ira. Romanos 9:23 diz assim: vasos da ira, vasos que contêm ira. Esta é a situação do pecador. A Bíblia diz que nós éramos filhos da ira, como os outros também são. Mas graças a Deus que, tendo aceitado Jesus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glórias ao nome do Senhor. Então o descrente é chamado vaso. Que vaso? Vaso da ira. O desviado, ou a desviada, também é chamado na Bíblia de vaso. Mas que tipo de vaso? Deus usou o profeta Oséias, lá no seu capítulo 8, falando sobre Israel que estava desviado. Deus diz: Israel está no meio das nações como um vaso que ninguém tem prazer. Vaso que ninguém tem prazer. Aliás, meus amados irmãos, quando a pessoa se desvia, acaba ficando pior do que o incrédulo. A pessoa que se desvia no caminho do Senhor vai fazer pior daquele que está no mundo. Os irmãos se lembram, por exemplo, daquele homem de Deus, Salomão? Os irmãos se lembram que ele, como jovem, andando na presença de Deus e firmados no caminho do Senhor, o que ele mais abominava, o que ele mais detestava, o que mais ele pregou contra,
mulher estranha. Eu contei no livro de Provérbios pelo menos 20 referências. Ele dizendo assim: filho meu, sai do caminho da mulher estranha. Filho meu, não vá atrás da mulher estranha. Filho meu, não andes após o caminho da mulher estranha. Filho meu, ova profunda é a boca da mulher estranha. Aquele de quem o Senhor se irá, cairá nela. E aí vai. Ele andava com Deus. O que ele mais pregava contra era a mulher estranha. Porém, quando Salomão fraquejou na sua fé, a Bíblia diz que ele foi buscar mulheres estranhas e teve centenas. E a Bíblia diz: elas lhe perverteram o coração. Eu não sei como morreu Salomão, irmãos, no momento da sua partida. Eu só sei de uma coisa: lá no segundo livro de Reis, que registra a sua biografia, o último versículo referente à vida dele é este: o coração dele estava pervertido. Irmãos, isso significa que uma pessoa, quando se afasta do caminho do Senhor, exatamente aquilo que ele mais detestava, mais abominava, mais pregava contra, é o que o diabo vai obrigá-lo a fazer. Sabe, irmãos, estou me lembrando de Saul. Saul, o primeiro rei de Israel. Sabe o que Saul mais detestava quando andava na presença de Deus? Feiticeiro, encantador, essa gente toda. Tanto é que quando ele assumiu o reinado, ele mandou expulsar toda aquela gente. Não queríamos essa gente na nossa nação. No entretanto, quando ele, Saul, começou a fraquejar na fé, na comunhão com Deus, a primeira coisa que aconteceu com ele, ele foi buscar uma feiticeira que lhe enganou. E a Bíblia, quando descreve a morte de Saul, não diz porque ele morreu porque estava no campo de batalha. Este foi o sentido natural. Mas a Bíblia diz: e morreu Saul porque não consultou ao Senhor, antes buscou uma feiticeira. Meus amados irmãos, então desviado é também chamado de vaso. Vaso que ninguém tem prazer. Mas eu estou interessado em falar sobre os vasos, os crentes. O crente é chamado de vaso também. Glórias ao nome do Senhor. Mas que tipo de vaso? Primeiro, o carro Chevette TL 1902, por favor, vou estar pedindo para sair, porque o pastor Chagas vai sair do carro do outro pastor. Está pedindo para a pessoa, dono desse carro é L 1922, para tirar da frente, por favor. Meus irmãos, que tipo de vaso é o crente chamado na Bíblia? Primeiro, é chamado de vaso santo. 1 Tessalonicenses, lá no capítulo 4, se alguém quiser anotar o versículo 4, diz assim: cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação. Vaso santo, glória seja dada ao nome do Senhor. Segundo nome desse vaso que sou eu e é você, vaso escolhido. Lá no livro de Atos, no capítulo 9, quando Saulo teve encontro com o Senhor e depois passou a se chamar Paulo, Deus mandou Ananias orar em seu favor e disse: ele será para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. E nós somos vaso escolhido, irmãos. Mas o trecho que nós estamos lendo aqui diz que é um vaso idôneo, diz que é um vaso para a honra, e diz que é um vaso preparado, um vaso para ser usado pelo Senhor. Nós também somos vasos. Glória seja dada ao nome de Jesus. Meus irmãos, então, nessas alturas da nossa meditação, os irmãos estão percebendo que a Bíblia chama descrente de vaso, desviado de vaso e crente de vaso. E é por isso que eu queria resumir tudo o que eu falei até agora, dizendo que existe 4 tipos de vasos. Existe o vaso deformado, existe o vaso reformado, existe o vaso conformado e, glória a Deus, existe o vaso renovado. Meus irmãos, e qual é a diferença? A diferença é muito grande.
Encontramos no mundo que nós vivemos, principalmente na nossa pátria, no Brasil, muitas pessoas se dizendo cristãs. Encontramos, por exemplo, a pessoa dominada pelo cigarro, pela bebida, pelo tóxico, pelas obras da carne, como a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, as iras, as pelejas, as dissensões, as heresias, as glutonarias, as bebedices, e a pessoa bate no peito e diz: eu sou cristão. Que tipo de vaso é esse? É um vaso deformado, que não tem nenhuma forma de Cristo. Mas existe, irmãos, o vaso reformado. Lá na capital São Paulo, onde coopero pela graça de Deus, temos lá 50 e poucas congregações na nossa responsabilidade. Numa delas fizemos uma reforma num templo que era antigo. O reboque estava rachado, teia de aranha, e estava tudo empenado, e nós mandamos arrancar aquele reboque velho, pusemos um reboque novo, mandamos dar uma massa fina, uma pintura de latex, e ficou uma maravilha. E quem olha diz: mas que beleza! Só que do lado de dentro, irmãos, o tijolo é velho, o reboque é velho, as colunas são velhas, é só fachada, é só aparência. Assim é o cristão, é o vaso que é reformado, só tem fachada, só é bonito por fora, só tem folha, mas não tem nenhum fruto. Meus amados irmãos, é aquilo que disse Jesus: nada mais é do que remendo de pano novo, mas o vestido é velho. O vinho é novo, mas o odre é velho. É como o sepulcro caiado por fora, bonito de mármore, muito bem decorado, mas por dentro é somente um osso, na expressão de Jesus. Meus amados irmãos, o cristão, o vaso que é reformado, só tem aparência. Eu estou me lembrando aqui de uma linguagem figurada da Bíblia, que talvez as moças, as irmãs que estão aqui, vão entender melhor esta linguagem. Deus usou o profeta Oséias para falar a Israel a seguinte mensagem, e de uma maneira especial a tribo de Efraim: Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Bolo que não foi virado. Sabe que é bolo que não foi virado? É aquele bolo que a irmã bate na batedeira, ou mesmo na mão, coloca na forma, coloca no forno, acende e fica esperando. Daí a pouco se abre a porta lá do forno e vai tirar. E quando se olha, está cozido de um lado, mas está cru do outro. Bolo não foi virado. Deus quer que nós tenhamos fogo do lado de dentro e fogo do lado de fora também. Quando o povo de Israel voltou da terra do cativeiro babilônico, onde ficaram 70 anos, diz a Bíblia que até sacerdotes, irmãos, não vigiaram e começaram a casar com mulheres estranhas, moabitas, amonitas, aquela gente toda, e nasceram os filhos. E diz que os filhos que nasceram daquela mistura não sabiam falar nem a língua do pai e nem a língua da mãe. Falava meio judaico, língua do pai, meio amonita, língua da mãe, meio judaico, língua do pai, meio moabita, língua da mãe. Não falava nem a língua da mãe e não falava nem a língua do pai. O cristão reformado não fala nem a língua do pai e nem a língua da mãe, não fala nem a língua da igreja e não fala nem a língua do mundo, mas que Deus nos ajude, que nós falemos a língua do céu. Glória a Deus. Meus amados irmãos, o cristão reformado só tem aparência. E eu queria dizer uma palavra nesse momento que está vindo no meu coração, já que é uma reunião de jovens, e eu quero falar de um moço, que a Bíblia diz que ele era o moço mais bonito que tinha nos seus dias: Absalão. A Bíblia diz, a Bíblia é quem diz, mas era um rapaz vaidoso. E sabe onde estava a vaidade de Absalão? No seu cabelo. A Bíblia diz que ele tinha um cabelo tão comprido que tosqueava a cada ano, e a Bíblia dá até o peso do seu cabelo em ciclos, que transformado em quilos, mais ou menos 2,5 kg de cabelo. E o rapaz andava, e o cabelo para lá, e o cabelo para cá, e o
cá e o cabelo para cá, vaidoso. Eu estou encurtando a história. Houve uma guerra, em cuja guerra Absalão ficou encurralado. Ele disse: pronto, vão me pegar e vão me matar, mas ninguém vai pôr a mão em mim. E pegou o animal, montou em cima do animal e saiu pelo seu caminho. Só que a fuga dele foi notada pelo general do exército. E lá vai o Absalão montado, o cabelo dele para cá e o cabelo para lá, e o cabelo para cá e o cabelo para lá, e o general do exército atrás. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que ele passou debaixo de uma árvore, de um carvalho. E quando ele passou, diz a Bíblia que o cabelo dele subiu e roscou no galho. E o animal foi embora. E ele ficou pendurado pelo cabelo. Devia ser muito comprido, porque poderia ter ficado todo enrolado. E ele não conseguia se desvencilhar. E o general do exército chegou, pegou a lança, 3 dardos e atirou. E Absalão morreu pendurado na árvore pelo seu cabelo com 3 dardos. Meus irmãos, o que é que dominava a vida de Absalão? Qual era o motivo da sua vaidade? O cabelo. E ele morreu como? Pendurado pelo cabelo. E o que é que o Espírito de Deus está querendo transmitir aqui nesta tarde? Se você tem alguma coisa que domina a sua vida e você ainda não se desvencilhou, você está preso por uma ou outra ou mais coisas, deixa-me te dizer uma coisa nesta tarde: se você não se desvencilhar hoje, quando Deus está falando com você, isto que hoje te domina, lá na frente poderá te levar até você morrer espiritualmente, mas nesta tarde você pode obter a vitória por Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você não obter a vitória, eu repito, um dia vai te pendurar na árvore e você morrerá por aquilo que hoje domina a sua vida. Meus irmãos, uma história um tanto chocante agora da Bíblia. Eu gosto de citar a Bíblia. Um dia Deus disse para Samuel: Samuel, é chegado o momento que eu quero cumprir a minha palavra contra os amalequitas. Eles não saíram ao encontro do meu povo quando eles caminhavam pelo deserto. Manda que Saul arme o exército e vá lá na terra deles e acabe com tudo. Samuel chamou Saul, palavra de Deus é assim, assim, assim. Eu vou. Armou o exército e foi para lá. Quando começou a guerra lá, Saul com aquela nação, ele acabou com um grupo aqui, acabou com um grupo ali. De repente ele viu um gado bonito, gordo, forte. Eu não vou matar esse gado não, vou levar tudo para Israel. E sabe uma coisa? Não vou matar mais ninguém, vou levar todo mundo comigo prisioneiro, e vou levar até o rei comigo, Agag. E sabe o que aconteceu, irmãos? Quando Saul estava tomando essa atitude lá na batalha, de não batalhar conforme determinação de Deus, de acabar com tudo aquilo, trazendo não somente o povo, o rei deles, o Agag, inclusive o gado, Deus do lado de cá estava dizendo para Samuel: Samuel, Saul não cumpriu a minha palavra, também eu já tenho rejeitado ele, e já escolhi o melhor do que ele para sentar no trono e reinar sobre o meu povo. Dali a pouco, irmãos, lá veio Saul de regresso. Quando ele está vindo, Samuel está esperando ele na entrada da cidade. Quando Saul viu Samuel, disse: ei, bendito do Senhor, eu cumpri a palavra de Deus. E o Samuel daquele dia disse: que balido de ovelhas é esse? Que mugido de vacas é esse que eu estou ouvindo? Tu não cumpriste a palavra de Deus? Não, eu vi um gado tão gordo, tão bonito, e eu resolvi trazer tudo para cá. E que mais? Estou trazendo o povo também. O povo também. E que mais? Estou trazendo o rei. Saul, nem o rei deles você matou. Onde que está ele? Está por aí, chama ele. Manda ele vir aqui. Mandaram chamar o Agag. E o Agag chegou, disse que ele até ficou feliz, que ele pensou que ia ser liberto.
Chegou na presença de Samuel. Samuel perguntou: você é o Agag? Sou eu. Você deixou muitas viúvas aqui na nossa terra. Você deixou muitos órfãos. Me traga uma espada aqui. E diz a Bíblia que Samuel pegou a espada, é uma linguagem forte, e despedaçou o Agag. Mas não Valdir, que história chocante. Pois é assim que está na Bíblia. Sabe o que significa Agag? A minha carne, a tua carne. Mas deixa eu continuar a história. Saul não quis matar os amalequitas. Lá no final da vida de Saul, ele estava numa batalha. O inimigo estava encurralando ele. Ele chamou seu pajem de armas e disse: me mate, pega a tua lança e me traspasse, me mate. O homem disse: não, tu és ungido do Senhor, não vou matar não. Saul não tinha alternativa, ele pegou e se jogou sobre a sua lança. A Bíblia não diz o que foi que aconteceu, ele não morreu. Não sei se ele ficou enroscado, a Bíblia não dá detalhes. Certo é que ele não morreu. E ia passando um amalequita, e o amalequita chegou, diz a Bíblia, e matou Saul. Ele não quis lá matar o amalequita o matou aqui. Na vida espiritual, ou mata ou morre. Amaleque na Bíblia significa a minha carne e a sua carne. Se você não matar a carne, lá na frente a carne vai te matar. Mas eu tenho uma boa informação. Se tem algo da carne que domina a sua vida, eu tenho uma boa informação aqui nesta tarde. Está aqui entre nós o nosso Samuel espiritual, Jesus Cristo, e ele tem espada na mão, ele vai despedaçar. Coloque na presença de Deus aquilo que te domina. O que é que te domina? Quando eu não era crente, era o futebol, era o cinema, eram os prazeres dessa vida. E qual é o seu? Não há nenhuma pessoa que não tenha pelo menos um ponto fraco. Qual é o teu ponto fraco, irmão? Vida espiritual. Ou você mata, ou você será morto lá na frente. Ou você vence agora, ou você será vencido lá na frente. Mas nesta tarde, Deus quer dar uma vitória muito grande aqui. Glória seja dada ao nome de Deus. Esse é o vaso deformado. Tem o vaso reformado que falamos. Agora vamos entrar no vaso conformado. Se conforma com tudo. O que significa conformar? Ficar igual. Se o vaso é redondo, a gente coloca água, a forma da água fica redonda. Se o vaso é quadrado, a gente coloca água, a água fica no formato quadrado, ela se conforma, ela fica igual. E o que acontece com o crente ou com o vaso conformado? Ele se mistura com o mundo. E quando o povo de Deus se mistura, pelo menos entre outras, acontecem 4 coisas. Primeiro, perde o vigor espiritual. Eu falei nesta manhã sobre um homem que foi um gigante nas mãos de Deus, Sansão. Que biografia maravilhosa, até um determinado ponto. Quando ele começou a brincar com as coisas de Deus, ele perdeu o vigor, perdeu a energia, perdeu a unção, perdeu aquela glória da presença de Deus na sua vida. O que ele perdeu? Ele perdeu o vigor. Por quê? Ele se misturou com a Dalila. Quem lê a biografia da igreja de Laodiceia fica maravilhado, irmãos, até um determinado ponto. Aquela igreja começou debaixo do poder de Deus, da unção do Espírito do Senhor, mas ela começou a crescer, e as organizações começaram a crescer junto, e começou os altos elogios, e eles estavam dizendo: rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. E Deus olhou lá de cima e disse: como dizes tu? Rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Não sabes tu que és um miserável, um pobre, um
cego e o nu, aconselho que de mim como tesouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos para que te vistas, e que unja os teus olhos com corinho, para que tu vejas. Primeira coisa que acontece, o povo de Deus perde o vigor. Segundo, é o mundo quem triunfa. Não, eu vou lá para trazer para cá. A hora que você misturou, você não ganhou, eles te ganharam. E a Bíblia diz assim: não vá tu para eles, mas venham eles para ti. Vamos uma ilustração da Bíblia. Israel andava no deserto. Balaque, rei dos Moabitas, queria amaldiçoar o povo de Deus. Contratou Balaão, pagou, amaldiçoou essa gente. E Balaão preparou uma maldição terrível, irmãos. E quando o povo de Israel ia passando, ele abriu a boca para amaldiçoar. Mas quando ele abriu a boca, ele começou a abençoar. Balaque estranhou. Balaão, como é? Estou pagando? E você, em vez de amaldiçoar, você está abençoando? Lhe deu uma nova chance. Na segunda vez, Balaão preparou uma maldição pior do que a primeira. Só que quando pela segunda vez ele foi abrir a boca para amaldiçoar o povo de Deus, novamente ele começou a abençoar. Aí o Balaque não se conteve. Mas Balaão, eu estou te pagando, e você, em vez de amaldiçoar, você está abençoando. Balaão disse: me escuta, como é que eu vou poder amaldiçoar o que Deus abençoou? Esse povo é abençoado por Deus. Contra Israel não vale encantamento, não obra de feitiçaria, de macumba. Esse povo é abençoado por Deus. Mas escuta aqui, ô Balaão, não tem jeito da gente acabar com esse povo? Tem. Por que você não me falou? O que a gente faz? Olha aqui, Balaque, se você tentar perseguir essa gente que está em comunhão com Deus, o Deus deles intervém em favor deles e nunca vai ter vitória. Agora, se você, Balaque, arrumar um jeito que o Deus deles fique irado com eles, resolvemos o problema. Aí a gente nem precisa fazer nada, o próprio Deus deles vai tratar com eles. E o que a gente faz? Faz uma festa. E que mais? Convida todas as moças bonitas e atraentes. E vamos fazer uma festa. E vamos convidar os moços israelitas. Eles estão andando aí no deserto comendo um tal de maná que eles dizem que Deus manda para eles. E eles vão ficar entusiasmados quando souberem que tem uma novidade para eles. E o convite chegou. Israel estava andando no deserto. E só podiam parar quando a nuvem que ia na frente parasse. A nuvem não parou, mas eles pararam por conta, diz a Bíblia. Atenderam o convite e foram lá. Só que a festa foi realizada visando acender os apetites carnais. E quando a festa estava no auge e a carne já dominava o ambiente, a ira de Deus se acendeu contra eles e 24.000 moços israelitas perderam a sua vida por uma praga. Não precisou maldição, não precisou perseguição, era só o povo de Deus se misturar, o próprio Deus mandaria uma praga no meio deles. Quando o povo de Deus se mistura, primeiro perde vigor, segundo, é o mundo quem triunfa, terceiro, os crentes ficam indefinidos. Bom, uma reunião de jovens, então vou dar o nome a um dos jovens da Bíblia, o Eutico. Eutico estava no culto em que Paulo pregava. Devia ser um lugar grande, irmãos, tinha até terceiro andar. Só que o Eutico estava sentado na janela. E os irmãos sabem que uma pessoa, quando senta na janela, fisicamente acontece o seguinte: metade fica para o lado de dentro e metade para o lado de fora. E lá está o Eutico sentado na janela e Paulo pregando, e de vez em quando o Eutico dava uma cochilada lá na janela. E Paulo pregando. Dali a pouco o Eutico, que estava sentado na janela, não cochilou não, ele dormiu na janela. E dormiu e caiu, não foi para frente não, ele caiu para trás. Quem dorme na janela sempre cai do lado de trás. E diz que ficou lá no terceiro andar, caiu lá fora. Alguém disse: Paulo, morreu o Eutico, morreu. Paulo interrompeu a reunião: vamos lá, vamos orar por ele. E orou. O Eutico voltou a viver.
reunião continuou. Eu acho que se naquela reunião Paulo dissesse: irmão Elton, vem cá, vem dar um testemunho aqui, irmão Elton, Deus fez um milagre com você, vem cá. Sabe mais ou menos o que ele diria? Irmãos, nunca mais eu quero sentar na janela, irmãos, agora eu quero ficar do lado de dentro. Irmãos, sabe o que significa sentar na janela? Há crentes que estão sentados no banco, nesse banco aí, mas espiritualmente estão sentados na janela. Não é sentar nela fisicamente aí não. Ele está aqui fora. Aqui dão glórias a Deus. Quem sabe na segunda-feira estão cantando modinha mundana. Aqui estão falando em línguas estranhas. Quem sabe na segunda-feira está contando piada e anedota, chocarrice. Aqui está falando em mistérios com Deus, e quem sabe na semana que vem está fazendo coisas que Deus não se agrada. Estão cocheando entre dois pensamentos, mas nesta tarde a mensagem de Deus é essa: fique do lado de dentro, desde que você caia na janela. Aleluia. Quarto, Deus se afasta. Quando Israel pegou o anátema lá em Jericó, Deus se afastou, Israel teve derrota, Josué orou preocupado, e Deus disse: Josué, não adianta orar não, viu Josué? Agora não é hora de oração, não adianta orar. É hora, agora não é de oração, agora é de ação. Tira o mal que está entre vós, o anátema, porque se não tirardes o anátema, eu não mais serei convosco. Somente quando o anátema, Acã, com o que pegou, com a sua família, com o que tinha, foi colocado fora de circulação, aí novamente a presença de Deus se manifestou para abençoar o povo. Meus irmãos, 4 tipos de vasos: vasos deformados, vasos reformados, vasos conformados e vasos renovados. Foi o que nós falamos pela manhã, o tempo não permitiu. Vasos que são renovados na presença do Senhor. Para ilustrar, irmãos, a renovação diária que eu falava pela manhã e o tempo não permitiu, vamos nos lembrar do sacerdote lá no Velho Testamento. Meus amados irmãos, nós somos sacerdotes da nova dispensação. E sabe uma coisa? É motivo da gente dar muitas glórias a Deus, porque se prevalecesse nos nossos dias as exigências, irmãos, para ser um sacerdote como tinha naquela época, a maioria dos que estão aqui, a começar desse que vos fala, não servia para ser sacerdote. Mas por que, irmão Waldir? Tinha que passar, entre outros, por 5 testes. Primeiro, tinha que ser israelita. É claro, tinha que ser israelita. Segundo, tinha que ser de uma das tribos de Israel. Não podia ser da tribo de Rúben, não podia ser da tribo de Gade, não podia ser da tribo de Naphtali, não podia ser da tribo de Azer, tinha que ser de uma das tribos. Era a tribo de Levi. Terceiro, a tribo de Levi era constituída de muitas famílias. Tinha que ser de uma só daquelas famílias, a família de Arão. Mas suponhamos que a pessoa passou pelo terceiro teste: eu sou israelita, eu sou levita, eu sou da família de Arão, eu já posso ser. Não, agora que vai começar a apertar. Tinha que ser uma pessoa bonita, fisicamente falando, com saúde. A Bíblia diz que não podia ser cego, não podia ter berida no olho, não podia ser corcunda, não podia ser anão, não podia ter membros demasiadamente compridos, não podia ter, meus amados, impinges, não podia ter sarna, e tudo aquilo no plano espiritual aponta para a beleza do grande sumo sacerdócio de Cristo e da igreja que é o seu sacerdócio. Glória a Deus. Meus amados irmãos, mas depois que a pessoa passasse por todo aquele teste, ele diz: finalmente, até que enfim eu posso ser. Eu sou israelita, eu sou levita, eu sou da família de Arão, eu não tenho nenhum defeito físico, eu já posso ser. Não, o último que era o mais importante, tinha que ser chamado por Deus como foi Arão. Se Deus não chamasse, podia ter passado pelos 4 anteriores, mas não seria sacerdote. E nós não somos sacerdotes de Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Meus irmãos, mas o sacerdote
tinha que apresentar algumas coisas durante o dia, 4 coisas. Ele tinha que cuidar do fogo do altar, ele tinha que cuidar do azeite na lamparina, ele tinha que cuidar de lavar as mãos e os pés todos os dias, e ele tinha que cuidar do incenso. E tudo isso tem uma linguagem espiritual. Meus amados, todos os dias nós temos que ter as mãos e os pés lavados, mãos limpas, sem ira nem contenda, pés que andam no caminho do Senhor, purificados na presença de Deus. Irmãos, todos os dias nós temos que apresentar incenso. Incenso na Bíblia fala de oração. O incenso naquela época tinha 4 partes. Tinha, segundo a Bíblia, tinha estoraque, onixa, gálbano e o incenso, 4 partes. Essas partes eram misturadas em cima do altar. Depois que estavam misturados, colocava-se fogo, e aquilo subia na presença de Deus, e 2 vezes ao dia tinha que ser feito isso. Isso fala, irmãos, que numa oração que eu e você fazemos, ela tem 4 aspectos. A Bíblia fala oração e súplica, a Bíblia fala louvores e ações de graças, a Bíblia fala sobre intercessão, e a Bíblia fala sobre adoração, e tudo é oração. Só que a maneira como eu e você ficamos na presença de Deus diante de cada um desses tipos é diferente. Na oração e súplica a gente ora assim: Senhor me abençoe, Senhor me guarde, Senhor vai na minha frente, Senhor abre a porta, Senhor me ajude, Senhor vai comigo. Oração e súplica. Mas tem louvores e ações de graças. Ah, Senhor, eu te agradeço porque tu abriste a porta, eu te agradeço porque tu foste na minha frente, eu te agradeço, Senhor, porque tu solucionaste aquela dificuldade, eu te agradeço porque tu não me deixaste só, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço, eu te agradeço. Mas tem a intercessão, esquecemos de nós e lembramos dos outros. Senhor, abençoa aquele pastor, abençoa aquele campo missionário, abençoa aquela igreja, abençoa aquele irmão, abençoa aquela irmã, abençoa aquele trabalho. Esquecemos de nós e lembramos dos outros. Mas tem a adoração, irmãos, que nós não pedimos nada a Deus, não agradecemos nada, não pedimos por ninguém, mas nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é com Deus, e nós nos colocamos diante de Deus e oramos: ó profundidade das riquezas, ó sabedoria de Deus, santo, 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 santo é o teu nome. Nós adoramos a Deus em espírito e verdade. Irmãos, vaso é feito, irmãos, para ocupar lugar de destaque. A Bíblia diz que eu e você somos vasos. Esses vasos estão aqui, está no lugar de destaque, não é para colocar aqui debaixo do púlpito, senão ninguém ia ver. Quando a Bíblia diz que eu e você somos vasos, é porque nós temos um lugar de destaque. Ou seja, a Bíblia diz que nós estamos por cima e não por baixo. A Bíblia diz que nós somos cabeça e não somos cauda. A Bíblia diz que nós influenciamos e não somos influenciados. A Bíblia diz que nós vencemos e não somos derrotados. A Bíblia diz que nós estamos por cima e não por baixo. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando diz que nós somos vasos, fala da posição de vitória. E a nossa luta, irmãos, é contra 3 adversários. É por isso que a minha vitória e a tua é contra 3 adversários também. E quais são eles? O mundo, a carne e o diabo. O mundo, irmãos, na concepção da Bíblia não é a natureza. Pelo contrário, a natureza fala da glória do Senhor. O Salmo 19 diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, e uma noite faz declaração, a outra noite ouvem-se as suas vozes. O mundo, na concepção da Bíblia, é aquilo que se levanta contra a vontade de Deus. É por isso que São João diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo, e o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. Mas graças a Deus a Bíblia diz que nós vencemos o mundo. São João diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Do mundo Jesus nos chamou, do mundo Jesus nos escolheu, e do mundo Jesus nos levará para o seu reino e para a sua glória. Mas nós vencemos a carne. A carne
irmãos, não é isso que eu tenho aqui que você tem aí, não. Isso aqui é tecido, pó. Só não está cheirando mal aqui e aí, porque dentro desse meu e teu corpo, tem um espírito, uma alma que está a vivificá-lo. A hora que esse espírito e essa alma sair, dentro de 24 horas enterra, porque vai cheirar mal, vai apodrecer, vai entrar em estado de decomposição. Carne não é isso aqui. Carne é o desejo para o mal. Carne é o desejo para o imoral. Mas graças a Deus, irmãos, que os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quando Davi foi enfrentar o Golias, Davi pegou a funda, colocou uma das pedras e atirou, e a cabeça do gigante é atingida, e o gigante cai por terra. Sabe o que chamou minha atenção? É quando o gigante caiu no chão, e a Bíblia diz assim: e Davi correu, subiu com os 2 pés em cima do gigante, ficou em cima dele, pegou a espada do homem e com ela cortou a cabeça e deu a vitória para o povo de Deus. Golias na Bíblia é uma figura da minha carne e da tua carne, um verdadeiro gigante. Sabe qual é o maior inimigo que eu e você temos? O maior inimigo meu chama-se Valdir. O maior inimigo teu é você mesmo, é o seu eu, é a carne. A carne diz bebe, mas quem nos é nascido de novo diz: não vou beber. Fuma, não vou fumar. Dança, não vou dançar. Reage, xingue, não vou xingar. Briga, não vou brigar. Irmãos, aquele que é nascido de novo, ele pisa sobre a carne, ele vence a carne, ele supera a carne, ele triunfa sobre a carne. Mas nós vencemos o diabo. Na verdade, o diabo tem até força, sabe, irmãos? E não diga que ele não tem, não, porque Jesus disse que ele tem. Mas para vencer a força do diabo, Jesus disse: não se preocupe, eu dou poder. Uma coisa é força e outra coisa é poder. Existe força política, existe força financeira, existe força de movimento. Força, força, tudo que se refere a esta terra é força. Mas quando se fala de Deus, Deus é poder. Glória ao nome do Senhor. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Vencemos o mundo, vencemos a carne e vencemos o diabo. Mas o que está no meu coração, irmãos, para dar uma ênfase muito grande, porque esse assunto é muito longo, é exatamente o que é colocado dentro do vaso. Vaso não é feito para ficar vazio, não tem sentido fazer um vaso tão bonito e deixar ele vazio. É para pôr coisa dentro. Biblicamente falando, o que é que precisa haver dentro desse meu vaso, desse teu vaso? Primeiro, a Bíblia diz que deve haver um tesouro. São Paulo escreve aos Coríntios, na sua segunda carta, segundo aos Coríntios, capítulo 4, ele diz no versículo de número 6 e 7: porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Irmão, sabe o que tem dentro do vaso? Tem tesouro. Que tesouro é esse? É o tesouro da salvação. Glória ao nome do Senhor. Guarda esse tesouro, guarda bem o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. O ladrão Satanás está querendo roubar o que eu tenho, que você tem. Mas guarde, irmão, guarda. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida, diz a Bíblia. Mas dentro deste vaso precisa haver o maná. Muitos e muitos versículos poderiam ser citados aqui, e é muito comum no Velho Testamento a Bíblia mencionar que eles pegavam o maná e colocavam dentro do vaso. Aqui está um vaso e aí estão outros vasos. Dentro deste vaso, dentro desses vasos, precisa haver o maná. E eu disse aqui, parece-me que ontem, que no 6º dia Israel tinha que pegar em dobro a porção do maná, porque no 7º dia Deus não ia mandar o maná. Meus irmãos, falando do aspecto dispensacional, nós estamos no último dia da igreja aqui na terra.
E assim como lá Israel tinha que pegar o dobro, porque no sétimo dia Deus não ia mandar o maná, nós precisamos, nesse último dia dispensacional da igreja aqui na terra, nós precisamos pegar a porção dobrada do maná da palavra de Deus e enchermos o nosso coração com o poder da palavra de Deus. Mas, meus irmãos, o ponto que eu quero me concentrar: dentro do vaso era colocado o azeite, e o tema desse congresso diz: encheram as vasilhas e saíram ao encontro do esposo. Azeite na Bíblia tem muitos significados, pelo menos eu encontrei 10. Azeite na Bíblia significa amor. Compõe com suave que os irmãos viram união, é com o óleo que desce sobre a cabeça e desce sobre a barba de Arão, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Significa união, significa transbordamento, significa consagração, significa dedicação, significa transbordamento espiritual, significa comunhão plena com Deus, significa alegria, significa gozo, mas para a nossa meditação significa poder do Espírito Santo. Glória a Deus. E eu queria dizer nesta tarde que Deus quer encher os vasos do azeite. Eu sou o vaso e você é outro vaso. E sabe o que Deus quer fazer comigo? Deus quer fazer com você? Deus quer encher a minha vasilha. Deus quer encher a tua vasilha. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus amados irmãos, estou me lembrando de um trecho da Bíblia que eu queria usar como ilustração do que é que Deus quer fazer e o que é que eu e você precisamos fazer para que Deus encha o meu vaso e encha o teu vaso. Eu tenho uma boa informação: aquele que enche os vasos, que é o nosso Deus, ele está andando aqui nesta reunião, ele quer encher cada coração dos que estão aqui, porque só vai sair vazio daqui nesta tarde quem não abrir o seu coração. Ilustração. Eu gosto das ilustrações da Bíblia. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que o rei de Moabe estava subordinado ao rei de Israel. Mas sabe o que aconteceu com o rei de Moabe? Ele se rebelou, pegou seu exército, seu pessoal e fugiu pelo deserto adentro. Quando o rei de Israel soube da rebelião e da fuga, e sabendo que sozinho não poderia capturar e trazer de volta a Moabe, o que ele fez? Ele pediu ajuda do rei de Judá, ele pediu ajuda do rei de Edom, e diz a Bíblia que dos três, Israel, Judá e Edom, os três exércitos se uniram para formar um único só exército, para sair atrás de Moabe e trazê-los de volta novamente. E saíram pelo deserto adentro. Andaram um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dias. Quando andaram 7 dias, alguém deu um grito lá no meio do povo: acabou nossa água! O desespero tomou conta de todo mundo. Acabando a água, primeiro, não dava para continuar, porque faltavam alguns dias e o inimigo estava esperando lá na frente. Segundo, não dava para voltar, porque tinha 7 dias de regresso, eles e os animais não aguentariam. Dos lados, a situação era idêntica. Irmãos, a morte começou a rondar aquele arraial daqueles exércitos. Um lá pessimista, porque às vezes no nosso meio tem um pessimista. Um pessimista lá diz assim: eu acho que Deus nos trouxe nesse deserto aqui para nos matar de sede. Sempre tem pessimista no nosso meio. Mas graças a Deus que tinha um lá que tinha fé em Deus. E graças a Deus que temos muitos que têm fé em Deus. Aleluia. Um lá disse assim: será que não há aqui um homem de Deus para nós consultarmos ao Senhor por ele? Alguém diz: o Eliseu, aquele que deitava água nas mãos do Elias, ele veio junto, ele está aí com o povo. Então foi dito: chama ele, porque a
palavra de Deus está com ele. E mandaram chamar o homem de Deus. O homem de Deus chegou, não queria nem olhar para o rei de Israel, porque era um homem ímpio, e mais ímpio era porque a sua mulher o incitava. Mas em consideração a Jeosafá, que era rei de Judá, um homem bom, infelizmente na circunstância misturado com um homem ímpio, ele se colocou na presença de Deus, mandou que tocasse um instrumento que fosse tangido ou tangedor. E quando o instrumento estava sendo tocado, sabe o que aconteceu, irmãos? Todo mundo abriu os olhos, e mais do que os olhos, os ouvidos, para ouvir o que é que Deus ia falar. E o homem de Deus estava ali. De repente diz a Bíblia: a mão do Senhor veio sobre o profeta, e ele abriu a boca, e da parte de Deus começou a transmitir a seguinte mensagem: assim diz o Senhor, fazei neste vale aqui muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis chuva, todavia este vale vai se encher de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado, os vossos animais, e ainda isto é pouco, Deus vai dar os inimigos nas vossas mãos, tapareis as suas fontes de águas, danificareis os seus bosques, e promessa, 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 e mais promessa, com a única condição: fazei neste vale muitas covas. Quando o profeta terminou a mensagem, sabe o que aconteceu, irmãos? Exatamente o que está acontecendo aqui nesta tarde, exatamente agora. Um lá disse: glória a Jeová, Deus vai mandar água aqui nesse deserto. Outro lá diz: mas escuta, rapaz, olha o sol lá, olha a areia aqui no chão, diz que não vai ter vento, diz que não vai ter chuva, e vai aparecer água. Conversa comigo, tem que ser preto no branco, como a gente expressa lá no sul. Outro diz: não, Deus é poderoso, vai cumprir. Irmãos, um creu bastante, outro não creu nada, um creu mais ou menos, um creu 20%, outro creu 50%, outro creu 10%, e um grupo não creu coisa nenhuma. Aquele que creu diz: sabe uma coisa? Deus disse para abrir cova, eu vou fazer um poço aqui de um diâmetro bem grande e bem fundo, porque Deus vai encher tudo isso aqui de água. Outro diz: bom, eu sei que Deus é poderoso, mas fez uma melhorzinha. Outro diz: sabe uma coisa? Eu vou fazer uma cova aqui, senão vou dizer que eu sou incrédulo, que eu não creio em mensagem de profeta, e fez alguma coisinha lá. Outro diz: rapaz, vocês estão perdendo tempo, vocês estão gastando energia e acham que vai chover aqui? Não tem nem vento nem chuva, e está sol lá e areia aqui embaixo. Irmãos, aquele que creu fez uma cova grande, aquele que creu um pouco menos, uma cova menor, aquele que creu um pouquinho fez um buraco pequenininho de nada, aquele que não creu ficou ali, quem sabe até caçoando, até quem sabe, irmãos, escarnecendo dos que estavam fazendo a cova. Sabe o que aconteceu no dia seguinte? Sem que tivesse havido chuva, sem que tivesse havido vento, de repente as águas começaram a chegar. Ora, Deus faz aparecer água onde não tem água, Deus faz aparecer solução aonde não há solução, Deus abre porta onde não tem porta, Deus dá caminho onde não há caminho. E as águas começaram a chegar. Cova grande, a água chegou, entrou, encheu tudo aquilo. Cova um pouco menor, a água chegou, abriu, ali estava aberto, entrou um pouquinho. Ali tinha um pouquinho só, a água chegou ali, encheu um pouquinho só. E onde não tinha água, não ficou nem uma gota de água, ficou seco. Irmãos, o que significa abrir cova? Abrir o coração. Sabe qual é o tamanho da bênção que Deus reservou para o irmão e para a irmã aqui nesta tarde? O tamanho da abertura da cova do teu coração. Se você abrir bastante, Deus vai mandar bastante. Se você abrir pouco, Deus vai mandar pouco. Se você não abrir nada, Deus não vai mandar nada. Ai, vai
vaso cheio daqui nesta tarde. Há um rio que já está chegando por aqui. Já estamos ouvindo o ruído das águas chegando. Há um rio cujas correntes abrem a cidade de Deus. E Deus está no meio dela. E não se abalada. Abra bem o seu coração nesta tarde, irmão. Porque Deus vai encher muita gente da glória dele. Deus vai encher muitas covas, muitos corações com o poder do Espírito Santo. Deus vai encher muitas vidas com a glória dele. E ele quer encontrar aí onde você está uma cova aberta, coração aberto, coração aberto, coração aberto. A Bíblia diz que Deus enche de bens os famintos, mas despede vazio os ricos. Não é rico financeiramente falando, não. Há pessoas que não, eu já sou crente antigo, eu já tenho experiência, eu já conheço Bíblia. Esse já é rico, esse não precisa de nada, não fica uma gotinha de água ali. Mas aquele Jesus, eu preciso, Jesus, eu sou necessitado, Jesus. Senhor, eu não tenho nada, Jesus, tem misericórdia de mim, eu não mereço coisa alguma, foi por tua misericórdia e graça que eu estou aqui. Enche a minha vida, e o Senhor vem com o rio dele e começa a encher. Ele vai encher muitas vidas aqui nessa casa. Meus irmãos, Deus vai fazer uma grande obra aqui nessa tarde. Mas Ele está esperando o tamanho da abertura da sua cova. Eu vou usar uma linguagem figurada. Se você abrir 20 centímetros, só tem 20 centímetros de bênção. Se você abrir 50 centímetros, o tamanho da bênção vai ser 50 centímetros. Se você abrir 1 metro, o tamanho da bênção de Deus vai ser 1 metro. Se você abrir 2 metros, o tamanho da bênção de Deus vai ser 2 metros. Deus não tem privilegiado na igreja. Deus abençoa conforme a abertura do coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Glória a Deus. Já começou a chegar alguma água aí onde você está? Já chegou alguma água da presença de Deus aí na cova? Já chegou alguma água? Vamos ficar de pé na presença do Senhor. Fiquemos em pé. Deus quer visitar, Ele quer encher, Ele vai encher, está aqui para encher, Ele quer encher, Ele vai fazer a obra. Abra o coração, abre, irmão, abra, coragem, 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 coragem. Se nesta tarde houver covas abertas, vai haver, irmãos, preenchimento do